Boa noite a todos. Pedimos ao nosso irmão Jesus que ilumine a cada um de nós, encarnados, desencarnados. Que possamos compreender bem a lição desta noite, compreendendo intimamente para colocar as lições em prática no nosso dia a dia, dentro da nossa família, no nosso trabalho, na sociedade em geral. Agradecemos a toda a ajuda que temos nessa nossa jornada evolutiva. Jornadas de desafios que nós superamos com a ajuda de irmãos encarnados e desencarnados. Desafios que nos fazem crescer, desenvolvendo o nosso conhecimento, o nosso respeito, o nosso amor, tudo realizado em companhia de todos, agradecendo sempre a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta há milênios, sob o amparo de bons amigos, bons instrutores, pela oportunidade de grandes experiências, ora encarnado, ora desencarnado. E com esse aprendizado constante, nós caminhamos rumo à nossa evolução, nossa melhoria. Então, obrigado, mestre, por tudo. Por esse centro espírita hospital que nos acolhe, por essa comunhão de amigos, por esse livro maravilhoso e por tudo que nos acontece. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e a lição é a melancolia. Bom, nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, escrito pelo Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse livro é uma série de 4 livros. Esse é o terceiro de 4 livros, cujo assunto base é a transição planetária. Então, nós sabemos que o planeta passa por uma transição. A gente sabe que nós estamos na fase de planeta de provas e expiações, e estamos ingressando no planeta de regeneração. E essa transição entre essas duas fases está acontecendo nesse momento. Então, e logicamente que numa mudança, numa transição, pode acontecer algumas perturbações. Mas a gente tem que vislumbrar que é para uma mudança boa. Então, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, a gente faz a reforma, mas destrói uma parede, constrói outra, faz uma bagunça aqui, faz um pouco de pó ali. Só que, após a reforma, a gente vai ter uma casa mais estruturada, mais adequada, melhor para a gente viver. Mas durante a reforma, pode haver algumas pequenas dificuldades.
Mas a gente tem que saber que a reforma vai terminar. E o construtor é bom e vai fazer com que a coisa, com que a reforma seja um sucesso. A mesma coisa acontece agora no planeta. A gente está nessa transição, pode haver algumas dificuldades aqui e ali, mas a transição vai ocorrer, a transição vai ser bem sucedida, e quem dirige a transição é Jesus. Então, tudo vai dar certo, mesmo que tenha alguns contratempos aqui e ali, né? As coisas vão caminhando. Então, se, por exemplo, eu estou lá com um pedreiro e o pedreiro não é satisfatório, o pedreiro vai ser retirado e coloca um pedreiro bom. Aí a forma anda. Então, esses vários livros falam exatamente dessa nossa mudança, exatamente no que está acontecendo conosco hoje. Então, a gente já estudou o livro Transição Planetária, o segundo livro, Amanhecer de uma Nova Era, esse livro, Perturbações Espirituais, e o quarto livro, é, o rumo, No o rumo rumo, do mundo de regeneração. isso, né? Então, estamos nessa fase. A gente já estudou o capítulo 1, a gente começou na semana passada o capítulo 2, mas parou no meio. E por sugestão aqui do pessoal, a gente vai iniciar de novo o capítulo 2, ok? Então, a gente vai começar hoje com o capítulo 2, ok? Quem será o leitor de hoje? Começa com o seu nome dele. Ah, não tem problema, só vou fazer um adendo, que é o seguinte: eu tenho três cachorros aqui, né? E um deles, que eu chamo de Rei, ele já também está velhinho, mas ele sofreu uma fratura na perninha de trás, né? Então, toda vez que ele precisa levantar para ir fazer xixi, cocô, não sei o quê, ele late, ele pede. Não pode ser que no meio da leitura ele comece a latir, então vai acontecer isso, tá? Tá bom? Foi isso. Bom, se precisar, eu vou lendo para você no teu lugar, depois você pega de volta, Tá bom. né? Combinado. 2, capítulo 2, planejamentos socorristas. Sentando-nos em semicírculo e tendo a veneranda mentora no centro, os seus acólitos permaneceram num segundo plano e, ao lado do irmão Ovídio, expôs: Não ignorais que a mansidão e a misericórdia serão sempre os nossos instrumentos de estratégia fraternal. Agredidos e desafiados, conforme ocorrerá, mantereis a irrestrita confiança naquele que preferiu a desonra à defesa inútil, a morte infamante à permanência na injúria e na covardia. Diante da crueldade e da perseguição inclementes, permanecei tomados pela misericórdia e ternura, evitai os pensamentos reacionários, porque estaremos no imenso campo de lutas, além das formas, em batalhas vibratórias. Nenhuma vulgar e chocante provocação, por mais grave, poderá ser respondida sobre a ação do melindre ou da reprimenda como forma de reação. Preparados pelo sentimento de piedade,
compreendendo-lhes a loucura, usarei sempre os recursos psicoterápicos do entendimento de tal forma que eles não disporão de forças para o prosseguimento nas agressões terríficas. Em qualquer circunstância, vede neles os irmãos infelizes que vos cabe amparar. A atual situação é resultado do rancor de antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, que permanecem em região de inomináveis sofrimentos. Cientificados do desenvolvimento do pensamento de Jesus sob as luzes do Consolador, tornados adversários do Cristo, em fase das decepções que foram vítimas após as respectivas desencarnações. Homiziaram-se em cavernas sombrias do próprio planeta, onde instalaram o antirreino do bem, e acolhem fanáticos e criminosos em desalinho mental, portadores de elevado nível intelectual, mas pobres do sentimento de amor. Redutos de trevas e ódios cresceram em número e, periodicamente, atacam a sociedade terrena, impõem um pavor, especialmente nos períodos de acontecimentos funestos, quando se utilizam dos conflitos gerais para imiscuir-se na população e gerar mais terríveis sofrimentos. Carrascos de si mesmos, transferem o ódio cultivado na sucessão dos séculos, desde a Idade Média, e dizem-se justiceiros, encarregados de ser a chibata da divindade, aplicada no dorso das criaturas que necessitam de correção. Desempenharam um papel relevante durante o nazismo, especialmente no que se refere ao Holocausto judaico. E agora terçam armas e atacam frontalmente o mestre nas células espíritas, de modo que muitos danos levem à desistência os convidados para o banquete da nova era. Em diversas instituições onde o Senhor é reverenciado e divulgado pelas vozes do céu, tem-se miscuído, em razão de alguns desmandos e atitudes sórdidas de aventureiros que aderem ao pensamento espírita, mas não à conduta, à sua conduta. Sempre encontram erros em tudo. São impelidos a apresentarem modificações na estrutura da doutrina, tentam ridicularizar os amantes da verdade, que são denominados ortodoxos e fanáticos, ultrapassados e antiquados. Atribuem-se valores que não possuem, arregimentam outros sofredores descontentes, que se encontram em busca do prazer e mascaram-se de trabalhadores do bem para exibirem a própria prosápia e, desse modo, tumbam nas malhas apertadas que os tornam dissidentes, acusadores, inimigos. São ardilosos e muito hábeis no sofisma, pois que chegaram ao topete de acreditar que, no passado, enfrentaram reis e príncipes que se lhes submeteram, e pensam que ainda podem repetir as nefandas façanhas. Fanáticos pelas tradições da igreja decadente da época em que viveram, sabiam que eram criminosos pelos atos praticados, mas se acreditavam merecedores do reino dos céus, conforme se fizeram chefes dos domínios da terra. Ao enfrentar a própria consciência em conflitos inenarráveis, bloquearam o pensamento e a razão, asfixiaram o raciocínio e construíram torpes personas a que se submetem sonhadores e cruéis, porque sabem que não poderão continuar sine die na situação em que se comprazem, em função das leis soberanas da vida, de que ninguém pode fugir. Refugiados nos seus quartéis de sombra e de dor, onde vivem como senhores absolutos, comandam verdadeira legião de asseclas que se lhes atendem às ordens e realizam os escabrosos desejos. Serão, portanto, esses irmãos infelizes e os tradicionais inimigos de Jesus,
que estão hoje voltados contra o Mestre de amor e que, ao verem a transformação que se opera na Terra, o anúncio dos futuros dias da regeneração do planeta infestam a sociedade com a luxúria, o desperdício, a insensibilidade e o desrespeito aos valores enobrecidos. Certamente não são responsáveis pelos descalabros de toda a ordem, que hoje dominam os arraiais terrestres, mas, especificamente, além de contribuírem para a alucinação generalizada, dedicam-se com especial rancor à guerra santa contra os hereges espíritas, que devem ser dizimados, afastados das trilhas da caridade e atirados aos abismos do prazer, da negação das obsessões. Utilizam-se dos demônios internos das criaturas, atazanam-nas também com as suas influências pestíferas, e tudo procuram consumir em tormentos depressivos generalizados e transtornos agressivos pelas drogas e paixões inferiores, atemorizando a sociedade e infelicitando-a. De alguma forma, inspiram ondas de terrorismo, de vinditas, de guerrilhas e de guerras que gostariam de vê-las dominando a Terra, como vem ocorrendo e como se apresenta em ameaça tormentosa no Oriente como no Ocidente. Fez uma pausa oportuna, demonstrou a preocupação natural ante os nefanos propósitos dos inimigos da humanidade. Então, aqui, né, está sendo uma palestra, né, de preparação para ajudar várias casas espíritas. Então, está falando que aquele grupo vai lidar com espíritos nervosos, rebeldes, que vão agredir, que vão falar coisas feias, vão falar coisas, né, com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa. E que esses espíritos que estão ouvindo essa palestra, que vão ajudá-los, tem que tratá-los com todo o respeito, com amor, com carinho. Não é que alguém, eles vão agredir e eles vão devolver a agressão. Tem que tratar com piedade, com amor. Então você tem que tratá-los, ó, eu vou tratar. Se você pega, por exemplo, alguém que está doente, alguém que não está passando bem da cabeça, você vai tratar ele com agressividade? Não. Você tem que tratar com muito amor, com muito carinho. Ajuda a pessoa que está perturbada ter essa ajuda. Então, ele está falando, vamos tratar todo esse pessoal perturbado com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, para ajudá-los a sair da situação que eles se encontram. Então, ele está dizendo que essas pessoas, né, eles vêm, né, todos nós reencarnamos várias e várias e várias, muitas vezes. Então, imagina uma pessoa seguinte, a pessoa está lá na Idade Média, tem lá a Inquisição cheia, os líderes, cheia de pessoas perturbadas, que se diziam representantes da igreja, representantes de Jesus. Então, imagina alguém que sofreu uma perseguição e foi castigado, sofreu, foi preso, sofreu torturas, morreu dentro da perseguição de uma igreja. Essa pessoa, ela pode ficar revoltada contra a igreja. Pode ficar revoltada contra Jesus. Foi Jesus que castigou ele? Não. Mas ele coloca Jesus como representante da igreja e as, o sofrimento que ele tem perante as pessoas, né, que
se diziam representante da igreja, representante de Jesus, ele mira em Jesus. Então, ele sofreu muitos sofrimentos de pessoas perturbadas, por exemplo, na Inquisição, e acaba adquirindo uma mágoa, um ódio, um rancor da Inquisição e considera Jesus como culpado. Apesar que Jesus só pregou o amor, pregou o perdão, pregou a humildade, o respeito. Então, os exemplos, o que Jesus falou e o que, mais ainda, o que ele exemplificou é totalmente contrário às perseguições. Perseguições da Igreja Católica, perseguição de judeus, perseguição de muçulmanos e tudo mais. As pessoas de várias religiões acabam perseguindo. E a Inquisição acabou perseguindo muçulmanos e judeus. Então, muitos muçulmanos e judeus sofreram isso e têm raiva e quer descontar hoje. Hoje, os espíritas acabam recebendo uma atenção especial desse pessoal, porque os espíritas procuram, né, tentam viver o que Jesus, né, pregou. A gente está longe da perfeição, mas os espíritos estão tentando pregar e divulgar e ajudar as pessoas. Então, acabam, às vezes, sofrendo perseguições desses grupos. Então alguém lá está com raiva, com ódio, e está no mundo espiritual, ele vai se junta em grupos, como está no texto, em cavernas, em lugares. A gente sabe que aonde é o inferno? Existe inferno? Na consciência. É a nossa própria consciência, oh meu Deus. Então, é na nossa própria consciência e próprios desdobramentos. Aqui na Terra, quando a gente está encarnado, a gente está misturado de todas as faixas. Então, eu posso ter no mesmo ambiente físico, né, uma pessoa muito boa e uma pessoa muito má. Quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente naturalmente se é atraído para pessoas próximas de nós. Então, se a gente é uma pessoa muito má, a gente é atraído naturalmente para um local que tem pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Se a gente é suicida, a gente é atraído para um local onde tem muitos suicidas. E suicida é uma pessoa que sofre do outro lado. Então, existe lá uma região que é o Vale dos Suicidas, de sofrimento. Mas porque lá, Jesus, que Deus definiu para sofrer, então as pessoas, por afinidade, se juntam, se atraem e acaba ficando um lugar onde eu tenho rodeado de suicidas. Se eu tenho uma certa vibração, então, nosso lar tem se juntam pessoas com um certo tipo de vibração. E assim existe, pensando só na Terra, vários locais onde tem grupamentos diferentes espirituais. Então, quando a gente desencarnar, a gente naturalmente vai ser deslocado para uma região onde tem da nossa vibração. Se a gente quiser ir para um lugar muito bom, a gente tem que procurar trabalhar nosso pensamento, nossas ações, nossas atitudes. Quanto melhor a gente ser moralmente, a gente vai para um local melhor. Quanto mais perturbado eu tô aqui no planeta, né? Mesmo que eu consiga me mascarar, e todo mundo acha que eu sou um santo, mas eu posso enganar todos os encarnados. Mas a minha vibração é aquela. Então o pessoal acha que eu sou um santo, mas eu desencarno, eu vou para a região aonde eu mereço, aonde eu atraio com a minha afinidade.
Então, ele está dizendo que essas pessoas estão perturbadas, estão perseguindo pessoas como os espíritas, né, que procuram trabalhar e ajudar as pessoas. Então, agora, dentro de um centro espírita, também tem várias pessoas. Então, a gente tem que procurar trazer e ensinar e a gente aprender a se tornar pessoas cada vez melhores. Agora, pode entrar alguém que ainda falta conhecimento e a gente tem que lidar e aprender e ensinar as pessoas para crescer cada vez mais. Mas digamos que alguém entra no centro e não está bem e ainda consegue influenciar outras pessoas ao redor. Pode haver, às vezes, uma perturbação dentro da casa. Então, a gente já leu em outros livros, por exemplo, de pessoas que estão, por exemplo, dentro da direção de um centro e, às vezes, oscila, né, ao comportamento pela influência, né? Ele está em aprendizado. Tem a influência e você pode ceder à influência positiva ou negativa. E, às vezes, você acaba caindo, né? Caindo por quê? Porque a gente ainda não é perfeito, né? A gente não comete erros que a gente já superou, certo? Que a gente já aprendeu uma lição, a gente não cai mais naquela lição. Se aquela lição ainda está meia mais ou menos, eu posso oscilar. Então, está dizendo, as pessoas estão nessa fase do planeta, né? Então, os bons espíritos estão tentando, vão empurrando as pessoas para aprendizado e crescimento. E pessoas perturbadas estão tentando influenciar. Então, hoje a gente vê na mídia, né, em livros, jornais, filmes, influenciadores, com todos os níveis. Então, tem pessoas usando a internet para divulgar boas coisas e pessoas perturbadas que também tentam levar a perturbação dela para outras pessoas. E isso faz parte da nossa transição. Então, a gente tem que tentar melhorar a cada dia. Eu queria pontuar algumas coisas também, é que esse palestrante, o vídeo, né? Ele estava então mencionando aí o tratamento que tem que ter com esses espíritos. Aí eu lembrei que o tratamento que ele está pro e a gente tem que tomar cuidado é aquele que Jesus indicou, que se alguém te bater numa face, é a outra. Ou seja, se alguém te agredir, você não agrida também. Você faz ao contrário, é a outra. É isso que ele tá dizendo, né? Essa base de Jesus aí, né? Outra coisa que eu depreendi do comentário dele é que esses espíritos, eles têm total conhecimento do momento de transitoriedade do planeta. Eles sabem, eles já foram avisados, eles não são ignorantes, né? Eles são muito sábios, aliás, são intelectualizados, inclusive, mas eles sabem que o momento é de transição. E justamente por causa disso, que esse livro acho que foi adotado por perseguições espirituais ou influências espirituais, que ela vai ser mais pronunciada nessa época aqui, para que pudesse, ou a intuição, a verdade é que eles querem ver se eles conseguem reverter esse processo, ou prolongar, o quanto mais, né? Não vai ser possível. E eu queria acrescentar também, eu tenho certeza que tem acontecido aqui no Centro Espírita Casa do Caminho, tem acontecido aqui também, né? Algumas pessoas se aproximam, dizem que adoram o Espiritismo, ficam aqui, inclusive, né, se aproximam, ouvem as palestras, né, discutem com a gente nos estudos e tudo mais. Aí, aí de repente, ela se afasta, ela se afasta. Aí quando a gente fica sabendo, não, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o quê. Aí
afastou. Normalmente, a gente tem aviso para alguns, olha, você pode se aproximar, mas as influências espirituais vão tentar afastar você daquilo que tem uma linha de conduta boa. Tá bom mesmo, né? Então, muitas pessoas se aproximam, ficam um tempo, daqui a pouco elas desistem, sabe? É, como a pessoa não consegue muitas vezes fazer uma automudança, né? Precisa ter alguma condição de se mudar. Então, às vezes, a espiritualidade fica influenciando, "Ei, você não consegue, não sei o quê." Eles atuam de várias formas e a pessoa se afasta, muitas vezes, né? Algumas que ficam no centro espírita começam a prejudicar mesmo, né? Mas a gente precisa perceber essas coisas aí, né? E a última coisa que eu queria falar sobre, pelo menos falou que a gente sempre lembrar, né? No plano dos encarnados como nós, né? Também funciona a lei da afinidade, é, mas aqui a gente vive num emaranhado de situações, né? Na própria família, a gente sabe pelas informações espíritas, né? Que às vezes a gente tem familiares que foram inimigos no passado e agora estão se juntando, têm dívidas muito grandes e estão aqui ficando juntos. Nem sempre tem a mesma afinidade, mas estão juntos agora para poder se ajustar e tudo mais, né? Sim, alinhar. E na vida, muito comum, seja na escola que a gente frequenta, seja no trabalho, também a gente vai encontrar pessoas de todo tipo, né? Algumas que gostam da jeito, outras que... Então é misturado. Mas, no plano espiritual, o que prevalece é a afinidade. Não tem esse negócio de ficar misturado, não, né? A não ser que seja subjugado. Tem espíritos que ficam subjugados ali por um tempo, né? Mas o que prevalece na espiritualidade é a afinidade, porque lá você não vai ficar. Você pode até, como espírito, se você tiver um pouquinho adiantado, querer ajudar aqueles, entender, ajudar aqueles que precisam, né? Mas nessa forma aqui, mas ele vai vir conviver com vários espíritos que têm afinidade, né, para ele poder continuar a sua evolução espiritual. Uma outra coisa que só uma coisa antes de voltar a ler, ele chama atenção também para pessoas que querem distorcer a verdade. A gente sabe que a doutrina espírita, né, procura não impor nada para ninguém. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve ler bons livros, aprender a doutrina divina, a doutrina de Jesus, e baseada nessa doutrina, a gente vai lendo uma coisa, outra, e saber filtrar o que é do bem e o que está correto, verdade, e o que ainda é influência não boa. Então, a gente acredita, né, que a obra de Kardec é um livro que foi muito bem escrito pelos espíritos. Depois da obra de Kardec, vieram muitos livros. Então, o que que a gente faz? A gente estuda bem a obra de Kardec para ter uma base sólida para construir o nosso conhecimento a partir daí. Tem gente que prega que Kardec está ultrapassado. As obras, né, da codificação estão antigas. Ah, foi escrito em 1850. É coisa muito antiga e não vale a pena nem ler. Lógico, se você não tem uma base, é muito mais fácil a pessoa te enganar. Se você conhece uma coisa, você tem um conhecimento, o que vem a mais, fala assim, ah, isso aqui é legal. Ó, tá me acrescentando. Estou construindo algo em cima de uma base sólida. Ou, se eu não tenho uma base sólida, vem algumas invenções, vem algumas barbaridades, que, como eu não tenho uma base sólida, eu aceito aquilo. E às vezes eu aceito uma coisa que não é verdade. Então, a gente sempre fala, leia tudo,
e avalie. Se puder ler, começar pela obra de Kardec, melhor. Começar pela base de Jesus, melhor. Porque essa obra faz com que a gente reflita, analise as obras à frente. O próprio Divaldo fala: cuidado com essa avalanche de livros, que nem todos os livros ditos mediúnicos, ditos espíritas, têm sua verdade. Às vezes tem um monte de romance que tem um monte de bobagem. E se você não tem essa base, vocês acreditam, a gente acredita nas bobagens que alguns romances falam, por exemplo. Então, a gente não tem que ter uma fé cega, a gente tem que ter uma fé raciocinada e entender muito bem as coisas, né? A gente não acredita porque simplesmente, não, a gente vai, isso aqui é por causa disso, 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 disso. A gente faz esse raciocínio, a gente entende, isso vai ficar mais sedimentado na gente e a gente não vai acreditar em um castelo de cartas. E você, ó, soprou e cai tudo. De imediato, prosseguiu. Unem-se aos grupos extremistas de outras doutrinas religiosas e políticas, bárbaras e impiedosas, dizem-se o anticristo, numa caricatura do anticonsolador com o qual competem. Aderiram às organizações judaicas, algumas suas vítimas antigas, nessa tremenda onda contra o Cristo e sua doutrina, e, enlouquecidos, pretendem instaurar na Terra o reino do terror. É um momento muito sério que está a exigir esforços hercúleos e dedicação quase exclusiva de todos aqueles que são afeiçoados ao bem, em todas e quaisquer das suas manifestações. Uma veneranda instituição terrestre servir-vos-á de abrigo por 40 dias, quando trabalhareis sobre o nosso comando desde nossa esfera e dirigidos pela figura apostolar do nobre cristão que seguirá convosco, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que vos elegeu como auxiliares para a delicada empresa. Muni-vos de humildade real e revesti-vos da couraça da oração, a fim de poderes enfrentar a situação com os sublimes instrumentos da caridade em todos os momentos, a fim de preparardes o advento dos por vindouros dias de edificação superior e de paz que todos necessitam no planeta amado. Outros grupos estão sendo organizados a fim de atenderem ao apelo de lídimos servidores do bem nas diversas áreas do comportamento humano. Nesse ínterim, encontramos-nos vez que outra, quando for necessária a nossa presença na Terra, ou a presença de algum mártir, a fim de serem dirimidas dificuldades e solucionados problemas de maior envergadura. Se tiverdes alguma indagação, estamos às vossas ordens para respondê-las. Os comprometidos com a nova tarefa estávamos sensibilizados. O venerando apóstolo da caridade, Dr. Bezerra, com tocante humildade, compreendendo a nossa emoção, falou pelo pequeno grupo. Veneranda benfeitora, constitui-nos uma bênção imerecida a honra de servir ao Mestre nesses turbulentos dias da comunidade terrestre. Outra aspiração não mantemos, exceto a de trabalharmos incessantemente pelo autoburilamento e a projeção da divina luz do amor nos corações humanos. Sabemos que a vossa bondade estará socorrendo-nos em nome do Senhor. Mesmo que não verbalizemos as necessidades deste modo, rogamos que expresseis ao Santo de Assis
o nosso profundo reconhecimento por haver nos distinguido com a possibilidade de servir mais e sempre melhor, expressando ao Divino Mestre as emoções que nos dominam e que as palavras não conseguem verbalizar. Confiando, portanto, no bem inefável, tudo envidaremos para errar menos e nos tornamos dignos do empreendimento para o qual necessitamos de inspiração e de misericórdia, a fim de conseguirmos a vitória do amor nos corações e da caridade nas ações dos irmãos ainda equivocados. Abençoai-nos em nome dele, que prossegue amando-nos, mesmo com a constância dos nossos erros e compromissos infelizes. Quando silenciou após expressar o que certamente todos gostariam de dizer, tinha lágrimas nos brilhantes olhos azuis que não se encorajavam a escorrer pela face iluminada. Despedindo-se de todos nós, a benfeitora retirou-se com os seus auxiliares, direcionando-se à esfera de luz onde habita. Diante dos nossos olhos, foram se diluindo até desaparecerem numa réstia prateada. O administrador também teve que se retirar e ficamos, o pequeno grupo agora sob o comando seguro do Dr. Bezerra, que se encarregou de apresentar-nos uns aos outros, embora alguns já fôssemos conhecidos. Além de nós, outro e do Dr. Carneiro de Campos, soubemos que entre nós estavam compondo a equipe Virgílio de Almeida, abnegado espírita mineiro que se dedicara na mais recente existência ao ministério de viver a doutrina com o máximo respeito e abnegação, deixando pegadas luminosas que servem de diretrizes e segurança a muitos trabalhadores da atualidade. Jovial e amigo, cativou-nos de imediato pela simpatia e radiação de nobreza. A seguir, conhecemos Germano Passos, que fora estudioso do magnetismo antes de aderir ao espiritismo, qual ocorrera com Allan Kardec na primeira fase da sua existência. Era especialista no conhecimento dos fluidos e das energias que são produzidas pelo espírito e que seria utilizado nos momentos próprios de maneira a liberar obsessos de ambos os planos da vida. Depois de entretecermos breves considerações em torno do projeto que nos unia sobre as bênçãos de Jesus, demandamos aos nossos lares, devendo seguir a instituição que nos hospedaria ao cair da tarde seguinte. Quando nos retiramos do imenso auditório, as estrelas cintilantes pareciam dialogar umas com as outras em face das emissões de argêntea luz. O cosmo sempre me fascinara desde quando me encontrava na Terra, atraindo minha atenção para o milagre desses fascinantes e grandiosos globos a girar infinitamente em torno dos astros-reis e dos turbilhões formando galáxias, né? Galáxias inimagináveis. Muitas vezes deixava-me arrebatar na contemplação das noites banhadas de luar e de constelações gloriosas, falando-me sem palavras sobre a grandeza de Deus. Enquanto me dirigia ao lar, emoções especiais dominavam-me pela oportunidade de volver ao planeta querido para atividades de intercâmbio e de socorro aos irmãos de jornada, agradecendo interiormente a oportunidade de que reconhecia não merecer. Orando e bendizendo a sublime misericórdia do Pai, deixei-me arrebatar pelas expectativas do labor delineado até o momento quando nos dirigimos às queridas terras do Cruzeiro do Sul. A cidade grande e tumultuada, com o seu trânsito enlouquecedor, a movimentação das pessoas agitadas, umas no retorno ao ninho doméstico, outras buscando lugares para as refeições, outras mais os educandários noturno, as casas de recreação, enfim, o atendimento aos compromissos que lhes diziam respeito. Também observava as multidões de desencarnados, alguns atropelando os revestidos de matéria, sem que nenhum deles desse conta da existência do outro. Espíritos doentes e alquebrados que formavam grupos de desalentados, perturbadores, exorbiteiros, em azáfama inquietante, perseguidores inclementes imantados às suas vítimas em
contubérnio psíquico e físico, e nobres entidades que edificam o bem e protegem aqueles com os quais mantém afinidade em perfeita identificação vibratória. Quando chegamos à sociedade espírita, fomos surpreendidos pela amplitude do edifício de 3 pisos, com boas instalações materiais, aconchegantes umas e confortáveis outras, mas sem luxo e com muita atividade espiritual. Eram aproximadamente 18 horas, e equipes de atendentes fraternos encontravam-se a postos enquanto os necessitados esperavam pacientemente ouvindo a música suave e inspiradora. A paisagem do sofrimento era visível, porque alguns se apresentavam ansiosos e expectantes, outros algo hebetados e outros indiferentes, qual ocorre em qualquer nosocômio terrestre. Trabalhadores desencarnados, diligentes, movimentavam-se com discrição e segurança, mantendo o equilíbrio geral, evitando que os agitados e perversos gerassem qualquer tipo de distúrbio. À porta, esperando-nos, encontrava-se o abnegado mentor da casa, que se nos identificou bondosamente, deixando-nos à vontade e oferecendo-nos, com toda a sua equipe, a contribuir em favor do nosso objetivo, do qual estava informado e convenientemente preparado. Disse-nos chamar Euvídio, e que se dedicava a manter a instituição desde quando fora desenhada no plano espiritual, e os primeiros servidores foram programados para a sua edificação na Terra. Relatou-nos que se tratava de um grupo de antigos cristãos que se haviam extraviado nos séculos passados, que foram resgatados pelo cantor de Deus, por ocasião de sua jornada sublime e que novamente se perderam pelos desvãos do desequilíbrio. E novamente, após a chegada do Consolador, encontravam-se em processo de recuperação. O ministério essencial a que todos se dedicavam, além da divulgação dos postulados espíritas, conforme a codificação, a qual se dedicavam com fidelidade, era o da iluminação de consciências e caridade espiritual, moral, educacional por todos os meios ao alcance. As suas reuniões estavam sempre assinaladas pelas propostas de recuperação dos vícios e das paixões inferiores, firmando-se propósitos de comportamento saudável, de convivência social edificante e, ao mesmo tempo, de evangelização das mentes infanto-juvenis, preparando as gerações novas para os enfrentamentos do futuro. A existência física sem o conhecimento do Espiritismo, enunciou respeitosamente, é um grande desafio, pela falta de equipamentos iluminativos que permitem vicejar a ignorância, predomine o egoísmo, desenvolve-se o anseio doentio pelo prazer e pelo ter, distantes de transformar-se para melhor, por falta de meta psicológica de sentido profundo capaz de resistir aos embates do cotidiano. As multidões aturdidas que se entredevoravam na competitividade doentia, na animosidade contínua, no desinteresse pelo ser espiritual que resultam invariavelmente do desconhecimento e desvinculação com o programa da imortalidade e a visão clara da transitoriedade carnal. Ansiosas por aproveitar o breve tempo da organização física, entregavam-se a todos os conflitos que conduzem ao íntimo e, simultaneamente, a volúpia de desfrutar sem responsabilidade, nem certeza do que o sentido da vida material é mais grandioso, merecendo sacrifícios e lutas, em vez de insanidade de apenas fluir enquanto se pode. Amável conduziu-nos a uma sala especial no segundo piso, onde nos hospedaríamos, pois que estava equipada de alguns aparelhos que nos poderiam ser úteis durante o período em que ali permanecêssemos. Camas asseadas e móveis bem distribuídos haviam sido providenciados no espaço, incluindo pequena área onde poderíamos reunir-nos para discussões dos labores.
explicou-nos que, logo mais às 20 horas, haveria reunião doutrinária onde seria ouvido o jovem expositor que vinha atraindo expressivo número de interessados pela mensagem de que era portador. Deixando-nos à vontade, foi atender aos deveres que lhe diziam respeito. Aguardamos o momento da reunião e, à hora determinada, adentramos-nos na sala repleta de interessados nos estudos da noite. Pudemos observar que os presentes mantinham-se em clima de harmonia, mantendo o relativo silêncio que se pode esperar de um grande número de pessoas, nem todas possuidoras do discernimento que ensina a comportar-se em reuniões desse gênero. Espíritos amigos e benfeitores de muitos dos presentes encontravam-se joviais e atentos ao lado dos seus beneficiários, assim como muitos desencarnados em aflição, com as marcas lamentáveis do processo morte não concluído, ainda apegados às reminiscências da matéria e transmitindo desagradáveis sensações àqueles com os quais se encontravam em sintonia, assim como alguns inimigos ferozes que se agitavam e deploravam não poder agredir as suas vítimas. Era um espetáculo merecedor de cuidados que os vigilantes encarregados de manter a ordem cuidavam com especial desvelo. Uma suave melodia convidava à meditação, embora algumas pessoas inquietas que não conseguiam harmonizar-se. Foi composta a mesa dos trabalhos pelo presidente da instituição e mais dois convidados, um dos quais era o jovem orador anteriormente mencionado. Bom, então eles se prepararam e agora eles vão passar 40 dias nessa casa espírita. Essa casa espírita é uma casa grande, como está dizendo, tem 3 pisos, tem todo um trabalho espiritual, né? E eles vão lá se hospedar nessa casa, vão ficar 40 dias nessa casa e vão auxiliar todo o grupo ali dessa casa. O que o livro descreve é um grupo ajudando uma certa instituição. Só que a gente tem que entender, lendo o livro, que o mesmo que está acontecendo com essa casa, ela se repete em todos os lugares. Então, Jesus manda enviados e manda pessoas auxiliar todas as instituições. Aqui está falando de uma organização desse grupo, do Dr. Bezerra Menezes, com um grupo está indo para essa casa espírita para ajudar esse grupo. Mas grupos de espíritos vão ajudar os vários locais. Vão ajudar uma igreja, vão ajudar um, uma casa evangélica, vão ajudar um centro bandista, vão ajudar várias instituições. Ele está pegando o exemplo de um grupo de espíritas que está precisando de ajuda, mas a gente e dá um exemplo que vai trazer para a gente aprender com tudo que acontece, né? A gente, antes de vir para cá, antes de reencarnar, a gente faz um planejamento da nossa vida. Nesse planejamento, a gente fala, ó, eu vou fazer isso, fazer aquilo, as grandes coisas, a gente planeja. A gente vai cumprir o que a gente planeja? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma das coisas que a gente com certeza planeja é se a gente vai ter mediunidade ou não. A gente sabe que, por exemplo, a mediunidade é um atributo que vem no corpo orgânico. Então, a própria ciência está dizendo que os médiums têm características especiais físicas. Por exemplo, a glândula da pineal,
Então você não pode eu não pedi para ter mediunidade. Não, pediu. Ó, eu gostaria de ir nessa próxima encarnação e ter, e ter a mediunidade. Com a usar a mediunidade para ajudar outras pessoas, né? Não para me aproveitar dela. Não para eu usar a mediunidade como ganha-pão para eu viver. Não, eu vou viver sendo enfermeiro, eu vou viver dando aula, eu vou viver sendo pedreiro, eu vou viver sendo pintor, e no meu tempo vago eu me dedico à minha mediunidade. Agora, eu posso usar as minhas sensibilidades, por exemplo, mediúnicas, e me perturbar e seguir um caminho que eu não devia. E quando eu sigo um caminho que eu não devo, eu tenho sempre um anjo de guarda que vai falar, ó, irmão, você está indo para o caminho errado. E vai tentar me ajudar a eu voltar para o caminho correto. Então, por fato da gente ser espírita, não quer dizer que a gente é melhor ou pior que ninguém, né? E que a gente está livre de, por exemplo, de provações. A gente está num planeta de provas, um planeta de provas e expiações. Então, a gente, quando está lá antes de encarnar, fala, olha só, dessa vez, chá comigo que eu aprendi a lição. Eu não vou trair ninguém, eu não vou fazer maldade para ninguém, eu só vou fazer o bem. Eu aprendi agora e vou fazer tudo certinho. Eu posso ter, mesmo que eu tenha a tentação de roubar alguém, não vou roubar. Né? Se eu vou ter a tentação de enganar alguém, eu não vou enganar, porque eu já aprendi a lição. Então, às vezes, a gente aprendeu. Então, vamos testar para ver se você aprendeu ou não. Então, vem situações que testam para ver se a gente realmente aprendeu a lição ou não, né? Porque a gente está aqui para mostrar que aprendeu e ir crescendo mais. Dentro da doutrina espírita tem muito conhecimento que nos ajuda a decidir qual o melhor caminho eu vou seguir. Agora, o que eu faço com esse conhecimento? Ele está dizendo que você tem conhecimento e tem que ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que vivenciar todo o meu conhecimento e procurar ajudar outras pessoas. Então, como o Celso falou, se alguém te faz mal, eu tenho que retribuir com o bem. É isso que Jesus disse. É isso que a doutrina espírita repetiu e repete. Então, ele está dizendo que vai, a gente estão indo para uma casa espírita e estão sendo acolhidos pelo mentor da casa, quem está dirigindo a casa. Eles vão ter um espaço físico para ajudar as pessoas. Mostrar exemplos de pessoas que estão bem, pessoas que estão balançando, meio perturbadas, sofrendo influência e cedendo às influências negativas. E pessoas que já fizeram, por exemplo, muito bem e que deu uma tropeçada. Uma pessoa tem mérito, vem e vão receber ajuda para que ela estava indo bem no caminho, ela deu uma desviada no caminho e com a ajuda eles vão tentar a pessoa volte a um caminho de evolução, sempre respeitando a nossa vontade, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, é um aprendizado. Então, falando, eles vão mostrar exemplos de coisas que todos nós vivemos. Então, dificuldades que todos nós passamos, e eles vão mostrar toda a ajuda. Então, mostrar a ajuda que todo esse grupo vai ter. Que a gente pode trazer para a gente
toda a ajuda que nós temos todos os dias. Então, a gente tem dificuldade, como eles vão mostrar aqui. Mas tem um amparo gigante, começando do nosso anjo de guarda, começando toda a casa espírita, começando de todas as pessoas que envolvem a gente. Então, a gente tem que pegar o exemplo e trazer para nossas vidas. Que aqui o pessoal vai vencer, e a gente também. Ok? Proferida a prece de abertura e entretecidas ligeiras considerações em torno do objetivo da reunião e apresentados alguns avisos, sendo a palavra transferida para o seu responsável. Levantou-se um jovem de aproximadamente 25 anos, bem aprumado e concentrado, demonstrando responsabilidade sem afetação, simplicidade sem impostura, e depois de proferir a saudação ensinada por Jesus a respeito da paz que deve estar presente em todo lugar, começou a falar sobre a missão do Espiritismo na Terra. Com voz comedida e pausada, abordou com precisão os paradigmas da doutrina, a começar pela crença em Deus e culminou com a pluralidade dos mundos habitados. Consciente do significado da mensagem, sintonizava perfeitamente com o seu guia espiritual, que o influenciava com segurança e afeição, logrando fazer que as palavras emitissem vibrações saudáveis para o público ávido de conhecimento. Enquanto isso, espíritos afeiçoados à caridade aplicavam recursos fluídicos nos assistentes concentrados no tema, enquanto acompanhavam as reflexões do expositor. Repentinamente percebeu-se uma agitação na porta de entrada da sala, quando apareceu um cavalheiro agitado a blasfemar e segurado por dois outros que tentavam mantê-lo em equilíbrio. Era visível seu estado de perturbação e de alcoolismo, enquanto um espírito malsão dominava-lhe parte do sistema nervoso central e, incorporado, gritava desacatos e acrimônias. As pessoas assustaram-se, porque esse não era um comportamento habitual, mas que os mentores permitiram com vários objetivos, um dos quais era o de socorrer a ambos indigitados e, ao mesmo tempo, demonstrar que a casa do Senhor é hospital para todas as angústias e necessidades humanas. O expositor não se perturbou e solicitou que todos se voltassem para ele, porquanto os responsáveis pela sociedade tomariam as providências compatíveis, de alguma forma serenando os mais inquietos, que também se agitaram e passaram a sintonizar com o desordeiro espiritual. Vimos o mentor Elvídio acercar-se do paciente em desalinho e envolvê-lo em fortes feixes de energia, enquanto os auxiliares internos removiam-no para a secretaria que ficava próxima à entrada. Nesse comendo, o Dr. Bezerra convidou-nos com um gesto discreto a seguirmos ao local em que se dava a ocorrência. E, quando chegamos, solicitou ao companheiro Germano que aplicasse energias magnéticas de forma a deslindar o psiquismo agressor dos centros de força, chakras, coronário e cerebral da sua vítima, o que foi conseguido em breves momentos de ação benéfica. Livre da injunção constritora, o paciente pareceu ser acometido por um vágado, mas amparado fisicamente como se encontrava, logo depois abriu os olhos e, estremunhando, procurou recompor-se, embora permanecessem os efeitos do álcool no seu organismo. Dois enfermeiros do núcleo removeram o desencarnado para o outro recinto dedicado às atividades mediúnicas. Imobilizado pelas energias que o submeteram, embora continuasse furioso,
enunciando palavras chulas e verbetes desconexos, frutos da loucura que o tomava. O nosso mentor logo nos explicou à meia voz que se tratava de uma das entidades pertencentes aos agressores vinculados ao grupo anticristo. Sem haver se permitido perturbar, o moço, afeiçoado ao Evangelho, utilizou-se do incidente para abordar o paradigma a respeito das comunicações espirituais, explicando que há tal vida, tal morte e que cada qual desperta além da cortina de matéria conforme a conduta que manteve durante a viagem corporal. Explicou o fenômeno com maturidade, com naturalidade. Demonstrou que as interferências espirituais ocorrem dentro das faixas próprias de vibrações mentais e morais, conclamando aos ouvintes a mudança de comportamento e vigilância, porque muitos males que a todos afligem têm as suas raízes no mais além, onde se cruzam as ondas dos pensamentos que produzem sintonias por equivalência de onda. Teve o cuidado de esclarecer que todo aquele que se entrega ao dever e ao bem experimenta o divino amparo, e que ocorrência daquela natureza era permitida na instituição com o objetivo de demonstrar que os dons espirituais, a mediunidade, são inerentes a todos os indivíduos, mais pujante nuns do que noutros, como é compreensível, em referência àquele fenômeno, ou mesmo teria ocorrido com permissão dos guias espirituais, a fim de advertir os desavisados e confirmar a realidade das comunicações. Ao mesmo tempo, o mistério da caridade socorrista a ambos os enfermos, o encarnado e o seu adversário. Transcorridos 50 minutos, encerrou-se a bela e coerente palestra com a peroração ao Senhor e agradeceu as bênçãos de que todos foram objeto. A seguir, a reunião foi encerrada. Vários presentes procuraram as salas para receber passes, outros para atendimento fraterno, outros mais para conversação edificante, banhados pelos muitos benefícios espirituais que lhes foram proporcionados. Os dois cavalheiros que seguravam o enfermo espiritual explicaram a razão de haverem conduzido desesperado àquela instituição em vez de a um hospital, porque perceberam que não se tratava de um transtorno emocional, mas de uma injunção espiritual e pediram desculpas pela ocorrência desagradável. Foram tranquilizados pelo diretor, que demonstrou perfeita compreensão da ocorrência e explicou que aquela é uma das finalidades das instituições espíritas: atender aos sofredores e especialmente os portadores de obsessões. Então, a finalidade da associação espírita é auxiliar a nós e a todos que chegam na casa. A gente tá encarnado, a gente está envolvido com espíritos de todas as faixas evolutivas. Foi permitido, né, chegar na casa alguém, né, estava bêbado e estava vinculado totalmente a um espírito agressivo. Foi permitido ele entrar na casa espírita. Para quê? Para auxiliar os dois, o encarnado e o desencarnado. Então, os dois vão ser tratados. Então, quando chega alguém na casa, tem que fazer exatamente como tem a atitude. O palestrante continua fazendo a palestra, né, para focar toda a vibração e ensinar, manter a vibração elevada e ensinar, por exemplo, a partir desse exemplo. E outros trabalhadores da casa acolher, ajudar esses irmãos que estão chegando. Então, a gente tem que estar preparado que, caso isso aconteça na nossa casa, a gente dá, o palestrante continua e a gente direciona ajuda essa pessoa que está chegando.
essa pessoa, a gente sabe que todos nós somos médiums de maior ou menor extensão. Todos nós temos pelo menos a nossa intuição. Então, pela intuição, a gente se comunica com os espíritos. Outros encarnados têm uma mediunidade mais ostensiva. Então, pode ser médiums psicofônicos, pode ser médiums videntes, pode ter outro tipo de mediunidade. Nesse caso, nesse exemplo, a pessoa tinha abusado do álcool. Na nossa casa, por exemplo, alguns anos atrás, um médium me confessou o seguinte: ele falou, eu sabia que ele tinha mediunidade de psicofonia, ou seja, de incorporação, e que quando ele bebia um pouco de álcool, ele perdia o controle da mediunidade. Ele bebia um pouquinho de álcool, aí ele perdia o controle, o espírito tomava ele, né? O espírito falava por ele sem o controle dele. E ele ofendia pessoas, ele falava coisas, e depois que ele voltava, mas as pessoas ficavam chateadas com ele, porque ele perdia esse controle. Isso acontece por vários motivos. Um, porque ele não tinha ainda o controle da mediunidade. Dois, porque o álcool acaba, né, amortecendo nossos sentidos, a gente perde controle. Mesmo sem ter obsessão, a gente acaba perdendo o controle. A gente fica eufórico, fica alegre, fica triste, né? Então, a gente não deveria beber a ponto de ficar bêbado. Ainda mais os médiums. Se a pessoa não tem imunidade extensiva, não é interessante ficar bêbado. Os médiums, pior ainda, né? Os médiums, né, aos poucos, vão desenvolvendo essa habilidade né, o corpo. Isso aqui é o meu, eu estou usando esse corpo. Então, a minha unidade só vai acontecer comigo com o meu controle. E esse controle eu consigo a partir da meu desenvolvimento mediúnico. Trabalhar cada vez mais, eu tenho totalmente o controle. Então, se eu como um médium educado, ele pode permitir uma comunicação dentro de um local adequado, por exemplo, numa reunião mediúnica, dentro de uma casa espírita. Mas se um espírito quiser se comunicar fora, ele fala: aqui não é o momento, não é a hora, não vou permitir essa comunicação. Isso é totalmente controlável, o médium educado, né? Então, aí o espírito, né, usou, ele entrou, perturbou, mas uma ligeira perturbação foi retirado e depois os próprios encarnados, aliados com o trabalho dos desencarnados, deram passe e separaram, né, o encarnado do desencarnado. E cada um vai receber o tratamento adequado. Então, a gente sabe que a gente está aqui, existe vidas nos vários planetas do universo, a gente está aqui nesse planeta. E a gente está aqui, agora encarnado. A gente tem aqui, sei lá, 7, 8 bilhões de espíritos encarnados e uns 14 bilhões aí de espíritos desencarnados. E a gente está em constante interação. Então, se a gente se manter o nosso pensamento equilibrado, com bons pensamentos, a gente vai se afinizar com espíritos desse tipo de pensamento. Agora, se eu estou nervoso, se eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com mágoa,
Se eu tenho pensamentos ruins, eu me afinizo com espíritos da mesma faixa vibratória, com a mesma afinidade. Então, eu tenho um pensamento de amor. Os espíritos amorosos vão sintonizar e esse amor vai se desenvolver. Eu tenho um espírito de tenho um ódio muito forte. Os espíritos que têm a mesma faixa de ódio vão se aproximar e meu ódio vai me intensificar. E se eu tenho um pensamento ruim, como um ódio, como uma mágoa, como um rancor, por muito tempo, isso vai, depois de muito tempo, gerar até uma doença física no meu corpo. Então, se eu não quero ficar doente, ame todo mundo. Perdoe todo mundo. Quer ficar doente? Tenha mágoa, tenha inveja, tenha ódio. É nossa escolha, né? Fique tenso, nervoso, né? Eu fico muito nervoso daquilo que eu não posso controlar. Eu não controlo quase nada. Então, eu vou ficar nervoso sempre, né? Então, eu tenho que aprender a controlar os meus sentimentos, ter sentimentos cada vez sempre melhores. Isso é melhor para minha saúde emocional, minha saúde física. O que mais que foi comentado aí? Me ajudem aí. Aonde que parou que eu não marquei de novo? Terminamos o capítulo 2. Vamos começar o Terminou? capítulo 3. Vai começar o 3. Isso. Iremos começar o capítulo 3. Atendimento de emergência. Capítulo 3. A gente terminou o 2. Perguntas? Pode perguntar. Pergunta aí que a Ângela responde. Pergunta aí que a Lili responde. Entenderam? Alguma dúvida? Corrijam as bobagens que eu falei. Pode corrigir. Se eu falei coisa errada, pode falar diferente. É sempre bom a gente reforçar que esse exemplo desse centro espírita que está recebendo essa ajuda, porque, primeiro de tudo, né? Muitas vezes alguém pode até pensar assim, mas caramba, mas o centro espírita já não teria que ter condições né, de se virar com os perturbadores aí, né? Não é bem assim, né? Depende da intensidade com que ele é atacado, né? Eu falo atacado, né? Mas é assim, todo movimento que produz luz atrai. Mas não só atrai coisa boa, não. Atrai tem aqueles que querem apagar as luzes, né? E quando tá aqueles que estão saindo, se pronunciando mais, aí começam a ter aqueles ataques. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão sintonizadas com aqueles espíritos já de baixo nível, né? E quando o centro espírita, uma instituição religiosa, consegue atrair a pessoa para a sua modificação, né? É a mesma coisa que está criticando a eles, né? Eles estão sendo, né? Eles estão sentindo que estão perdendo aquela pessoa que eles controlavam, né? E aí é um aqui, outro ali, então daqui a pouco a instituição, né, vai ser atacada pelos outros. Bom, precisamos dar um jeito de parar esses caras aí, né? Aí chega um ponto que precisa de ajuda mesmo, né? Assim como ocorre aqui conosco mesmo, né? Ah,
até pessoalmente, você tem certas condições na vida que você vai vir até certo ponto, porque tem alguns momentos que você ultrapassa a sua condição emocional, você pode entrar em depressão, né? Você tem que procurar um médico, alguma coisa, a mesma coisa assim. Só que a espiritualidade já prevê com certa antecedência, né, alguns ataques assim. E outra coisa, né? Já ficou bem claro que não tem esse negócio daqui, eles vêm aqui como, que nem polícia para prender espírito. Não é bem assim, não é? Na verdade, eu até penso que, de certa forma, é até bom que os centros espíritas atraiam esses outros espíritos, para que justamente eles possam ser recebidos, né? Eu tenho uma conversa daquele lá, do africano, ai meu Deus do céu, agora esqueci o nome dele, eu fugi. Que ele disse assim, é, lá na questão do apartheid, como é que chama mesmo o líder lá do apartheid, dessa Nelson região? Mandela. O Nelson Mandela, isso. O Nelson Mandela comentou o seguinte, né? Ele estava lá já presidindo já a África do Sul, e, e aí, porque aí tinha muitos preconceituosos ali, né? Muitos racistas naquela época, né? Gerando todo aquele movimento, né? E alguém disse, olha, nós precisamos ficar longe desse pessoal aqui, nós precisamos separar esse pessoal. E o Nelson Mandela falou, não, mas de jeito nenhum. Se eu ficar longe deles, como é que eles vão se modificar? Agora, se eu ficar junto, eles vão ficar continuando do jeito que são, mas eu tenho que ficar próximo de alguma coisa e tentando modificar, e ter um certo intercâmbio para poder modificar um, outro, e aí ia mudando. E a mesma coisa no centro espírita, né? Não é que você tem que impedir que os espíritos não venham atacar, não. Não, muitas vezes. E eu vou dizer uma coisa também: a maioria dos ataques espirituais que a gente tem notícia, né, é que vem com aqueles líderes, né, querendo, né, que vem a turba lá. Só que é o seguinte: normalmente esses líderes são separados, né, e a maioria dos espíritos que é da turba, muitos deles não querem fazer aquilo, eles estão sendo obrigados a fazer aquilo, né? Aí eles regimentam, eles recolhem, eles vão mudando. Muitas vezes eles surgem oportunidades para esclarecer muitos dos espíritos aí, né? Tanto é que é verdade que quando, para quem não sabe, não frequenta a reunião espírita, né? Você tem lá a mesa espírita de reunião mediúnica, e vamos supor que tenha quatro, cinco, meia dúzia de médiuns ali, né? Eu falo, mas como é que você vai atender tanto espírito assim, né? Porque são muitos, né? Então não precisa, né? Muitas vezes, quando o médium normalmente recebe um, dois, no máximo três espíritos ali, né? Mas eles têm uma ligação, uma conexão, uma espécie de uma corrente, né? Que liga um ao outro, né? Muitas vezes aquele espírito que está recebendo o choque anímico, né? É como se ele conduzisse esse choque anímico para muitos outros ali. Então, aí você vai ajudando uma série de espíritos justamente porque você atrai. É uma luz que atrai os insetos, né? E a mesma coisa no centro espírita. Então, não é possível que tenha que ter uma barreira de tal forma que impeça totalmente, mas atraia para que esses espíritos possam ser separados, alguns, né? Alguns são violentos mesmo, né? Esses não tem jeito. Aqueles que não querem conversa, que não querem modificar, esses sim, né? Muitas vezes são levados para certas regiões que ficam à espera para eles poderem ir para outro planeta, porque são espíritos que não querem nem saber, né? Não existe dentro do nosso planeta, para alguns espíritos, algum tipo de prova ou expiação que possa modificá-los, né? Ou seja, eles não têm uma escola ainda que possa modificá-los. Então é preciso que eles vão para uma outra escola mais pesada, uma outra escola que tenha mais condição de transformá-los, né? Aqui na Terra não tem mais condição, né? Então geralmente é isso que acontece quando a gente já com uma certa experiência em algumas reuniões espíritas, o que acontece é que o plano espiritual funciona desse jeito, assim, né? Tá?
O centro espírita é um pronto-socorro, né, para a alma humana, seja encarnado ou desencarnado. Se tiver um centro espírita que não acolhe, que não tem comunicação mediúnica de espírito doente, tem algum problema, não tá sendo um pronto-socorro. Verdade. Não vai só espírito iluminado. A comunicação de espírito iluminado é pontual, é só para dizer, olha, é esse o caminho, mas a maioria tem que ser de gente que precisa de ajuda, Uma outra coisa que né? eu queria falar, porque era a questão do ambiente, né? A gente separar o ambiente, estrutura carnal, né? A estrutura física do centro espírita, que tinha 3 andares, né? Aí eles foram ver os andares e tudo. Aí, em certo momento, você na leitura, a gente entende, eles foram lá no segundo, e estava preparado um ambiente para eles. Esse ambiente não é exatamente o físico ali, não é o ambiente físico que está ali, né? Eles preparam, é um preparado, existe uma estrutura espiritual em volta do centro espírita, né? Muitas vezes, quando os velhos videntes vejam, às vezes eles veem certas construções, né? Que são um pouquinho diferentes. Ao lado, é como se tivesse um pronto-socorro, como a Andressa falou agora, instalada ali dentro do centro espírita, mas não com a mesma estrutura do centro espírita, né? No ambiente lá de metro quadrado ali. Porque geralmente ele é expansivo, né? Ele não depende da estrutura física, né? Só para a gente ter esse conhecimento, né? A nossa casa, por exemplo, ela tem um edifício espiritual que é um hospital. Tem muitos andares para cima e alguns andares para baixo. A casa fisicamente tem só o térreo, mas o hospital espiritual tem muitos andares. E ao longo do tempo vai havendo a necessidade de expansão do hospital. E então, esse hospital vai crescendo aos poucos. Então, esse atendimento, né? O pessoal fala nas reuniões mediúnicas que a luz desse hospital é vista de longe. Então, pessoas que precisam de ajuda veem essa luz de longe e vêm buscar ajuda. Então, é permitido que esses espíritos entrem com controle, com toda a organização para poder ajudar todo mundo. Então, vai entrar todo mundo ao mesmo tempo? Não, mas vai entrar com ordem, com todo o controle do mundo espiritual. Então, ele é permitido a entrada e ajuda esse grupo. E às vezes o pessoal vem e tal e precisa da ajuda, mas não sabe ainda, ainda está meio perturbado, não sabe dessa ajuda. Então vem, às vezes querendo atacar, e aí depois percebe e pede ajuda. Então, então a estrutura física e a estrutura e a construção espiritual são coisas diferentes, né? Então, na nossa casa, a parte espiritual é muito maior que a parte física nossa que a gente enxerga. Ô, Mas, prof, A parte espiritual é moldável conforme a necessidade de quem vai ser acolhido, perfeito. né? prof, deixa eu te falar. Existem também casos de espíritos que vêm da espiritualidade depois de algum tempo que ele já foi, né, que ele já está lá, e ele vem para visitar os parentes ou qualquer coisa assim. E acontece muitas vezes dele não aguentar, não suportar as situações que ele encontra aqui, e muitas vezes eles são levados para esses postos de socorro para ser atendido. Eu li um livro que eu não lembro agora do André Luiz, acho que sim, e que fala sobre isso. Não sei se a vida continua, não lembro. Só sei que a pessoa veio. Supostamente ela estava apta para, depois de algum tempo de estudo e de preparação, mas quando chegou aqui ela não suportou.
e ela teve que ser socorrida num posto de atendimento, que são os centros espíritas. Perfeito. Então, os centros espíritas acabam atendendo encarnados e desencarnados. Então, a gente pode ter espíritos que não gostam da gente. O que que a gente faz? A gente reza por esses espíritos. Se a gente for ver, por exemplo, o livro do André Luiz ou outros livros, os bons espíritos, né? Então, a gente está sofrendo obsessão. Então, para ajudar a gente, primeiro ele ajuda o obsessor. Ajuda o obsessor para depois auxiliar, né, as pessoas, né? Você não simplesmente pega o obsessor, afasta ele e joga ele longe. Não, você trata dele. Como o Celso falou, às vezes o tratamento é mandar ele para uma outra escola. E é isso que está acontecendo hoje na transição planetária. Tem espíritos que precisam de uma escola de um outro planeta, então estão sendo levados. Mas a gente vai discutir isso ao longo do livro, né? Agora deu o nosso horário, vamos fazer a prece de encerramento, a gente vai refletir sobre isso. Aí na semana que vem a gente continua discutindo no capítulo 3, mas sempre que tiver alguma pergunta, pode perguntar, ok? Pode falar, não é para ficar quietos aí, não, pergunta, tal, a gente e vai explicando. A ideia do assunto, né, do texto, é usar o livro base para a gente discutir um monte de coisa, ok? A gente não fica focado só ali, mas tenta fazer uma coisa mais abrangente, revendo alguns conceitos, falando sobre outras coisas. Então, não, eu não vou perguntar porque todo mundo sabe, só eu que não sei. Não, não é assim. Bom, porque a pergunta, a dúvida que vocês têm ajuda a esclarecer a dúvida do outro, tá bom? Então, fique à vontade. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Vários? Nossa, tantos voluntários. Mais alguém quer fazer? Eu faço. Ok. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nós agradecemos por mais esta bendita oportunidade que nos concedeu, para que pudéssemos continuar recebendo as suas orientações e que nós saibamos aplicar esses ensinamentos no momento necessário. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Alguém tem alguma vivência legal para compartilhar? Teve evidência, Janete? Liga o microfone. Ligou. Liguei. Não, assim, o que eu queria comentar é que, assim, falando sobre espíritos, né, que chega na casa, a gente estava, assim, em preparação, preparando a sala de passes, que eu trabalhava lá no Neóbis, de Carapicuíba, muitos já sabem, né? Então, eu estava preparando a sala e estava em oração, fazendo a prece, aí chegou um espírito totalmente desorientado, com um tiro bem assim, furo assim enorme no peito, mas ele estava assim difícil de conter.
Ele estava muito. Assim, eu lembro a roupa que ele estava. Aí conversei com ele, comecei em pensamento, passando para ele que ali era uma casa, que ele chegou no lugar certo, que ele fosse receber, ele ia receber, né, auxílio, ajuda, e que ele se contesse, que ele ficasse calmo, né, que a gente ia ajudar ele. Aí o salão estava em palestra, né? A gente estava na sala ali, e eu estava em palestra. Aí ele foi. Falei para ele que ficasse, que assistisse, né? E depois disso aí, não vi mais. Eu sei que eu pude ajudar esse espírito que chegou assim, era muito difícil. Ele estava transtornado. Graças a Tava, Deus, né? Está é. dentro. E hoje você teve alguma evidência Eu não sei se foi evidência, durante não a sei. aula? Não sei se eu acho que eu prestei mais atenção por eu estar no grupo, assim, entrando agora, prestando Hum, mais atenção. tá bom. A É. criança tem Ah, evidência? tive. Uma evidência que eu tive assim, assim foi assim, um espírito, ele era o chefe da turma, né? Então ele chegou no frigorífico e aquelas carnes, aqueles boi, tudo pendurado pelas metades, e aí ele ficava lá olhando aqueles espíritos desesperados de, sei lá, se era, estava tomando aquele sangue, sabe? E ele ficava lá só observando. Assim, a visão que eu tive, assim, mas já não é uma visão tão nova, não, porque ela voltou de novo agora. E ele Hum, ficava lá, tipo assim, que eles dependiam dele. Então, eles iam pagar ele depois, de novo, pagar o que ele estava fazendo, né? Seria uma troca. Mas foi isso que eu vi. tá bom. Lili? Não? Não tive, não, só a sensação mais de calma, de equilíbrio, né? Que, que toma conta do ambiente, eu acho que toma conta do ambiente aí de vocês também, né? Uhum. Só. Andresa? Não? Andréia? Tira Tá meu fone. escondidinha aí? Oi, oi, desculpa, não estou escondida nada que eu estava fazendo comida. Não tive nada, não. Sensação de tranquilidade também hoje. Hoje está na Ai, que paz. bom. Que bom, graças a Deus. Então tá bom. Segunda-feira que vem tem aniversariante. Vai ter que cantar parabéns para alguém. Quem é aniversariante agora? A Sônia, Ai, vamos fazer um bolinho para ela, nós já faz na terça. Verdade. A gente já faz na Põe um terça. bolinho aí, a gente canta Beleza. parabéns. Adoro festa, só me chamar.